dia 9 de novembro de 1989, caía o Muro de Berlim, que com seus 160 quilômetros de extensão, separava Berlim em duas, a oriental e a ocidental. Hoje, 30 anos depois, a Alemanha e o mundo livre comemoram a queda do maior símbolo da Guerra Fria. O muro, na verdade, foi a última peça de um dominó que começou a desmoronar com o início da falência do regime socialista, que serviu de gatilho para a saída de mais de 200 mil refugiados rumo ao Ocidente, através das embaixadas da República Federativa Alemã em Praga, Varsóvia e pela fronteira recém-aberta entre a Hungria e a Áustria. No final da década de 80, a União Soviética começou a assistir outros desmoronamentos, o do seu modelo político-econômico e o das reformas sugeridas pelo então líder do bloco, Mikhail Gorbachev, conhecidas como Perestroika e Glasnost, que propunham reconstrução e transparência. Do lado de fora da cortina de ferro, as pressões para a extinção do muro aumentavam. Em 1987, o presidente norte-americano Ronald Reagan, em discurso à frente do portão de Brandemburgo, fez um pedido ao líder soviético, Mr. Gorbachev, derrube este muro. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Para evitar a fuga em massa que já alcançava números gigantescos, o Conselho da República Democrática Alemã se reuniu para discutir com mais maleabilidade algumas exigências que deveriam ser cumpridas pelos alemães orientais que quisessem viajar, inclusive para a Alemanha Ocidental. Na tarde de 9 de novembro de 1989, uma falha de comunicação durante uma conferência com jornalistas colocaria abaixo o maior símbolo da Guerra Fria. Durante a coletiva de imprensa transmitida ao vivo pela televisão da Alemanha Oriental, o porta-voz do governo, Günther Schabowski, enganou-se e anunciou de maneira bem simplista que o Conselho havia decidido abolir as restrições de viagens a Berlim Oriental. Ao ser indagado por um jornalista sobre a data efetiva da liberação das fronteiras, Schabowski se confundiu e, ao invés de explicar que a abertura seria feita aos poucos, de acordo com a situação e documentação de cada morador de Berlim Oriental, respondeu imediatamente. Pouco depois desse anúncio, as notícias sobre a abertura do muro no rádio e na televisão levaram milhares de pessoas aos postos de fronteira que pediam abertura para o lado ocidental. Foi aqui na Bochumstrasse, às 23 horas, que pela primeira vez em 28 anos, os cidadãos da Berlim Oriental cruzaram para o lado ocidental da cidade. Inicialmente, os policiais que guardavam aquele posto de fronteira tentaram impedir milhares de pessoas que se aglomeravam para atravessar a ponte. Pegos de surpresa e com informações totalmente desencontradas, os policiais decidiram liberar a passagem e os portões foram abertos às 23 horas e 30 minutos. À meia-noite, 20 mil moradores de Berlim Oriental já tinham cruzado a ponte de Bochumstrasse. Em poucos minutos, o mesmo aconteceria nos outros 7 pontos de passagem. Famílias e amigos que estavam separados havia 28 anos se reencontraram e uma grande festa tomou conta das ruas e também das praças da cidade, do muro e da frente do portão de Brandemburgo. As comemorações invadiram a madrugada e alemães, tanto do lado ocidental como oriental, festejavam muito mais que a queda física daquela parede de concreto. Comemoravam o fim da cortina de ferro, que já enferrujada seria soterrada pela ruína do maior símbolo da Guerra Fria. Na manhã seguinte, os carros que cruzavam a fronteira eram aplaudidos como se estivessem vencendo uma competição. Na verdade, venceram um rally emocional na luta contra o sistema que os mantiveram presos por quase 3 décadas. Incansáveis cidadãos escalavam o muro com a ajuda até mesmo de policiais. Paradoxalmente, os mesmos guardas que antes tinham ordem para matar admiravam uma nova era que estava apenas começando. Naquela noite, a foice e o martelo deram lugar a marretas, picaretas e machados que puseram abaixo várias partes do muro que tombava junto com o já enfraquecido socialismo. Antes da construção do muro, 3,5 milhões de alemães orientais tinham evitado as restrições de imigração do leste socialista e fugiram para a Alemanha Ocidental, muitos ao longo da fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental. Durante a sua existência entre 61 e 89, o muro quase parou todos os movimentos de imigração e separou a Alemanha Oriental de Berlim Ocidental por mais de um quarto de século.
Foram quase 3 décadas de medo, repressão e mortes causados por um muro que separava física e psicologicamente a capital da Alemanha e o mundo socialista do capitalista. Seus escombros enterraram um sistema falido economicamente que clamava por mudanças e pela reunificação das duas Alemanhas. 2 semanas depois da queda do muro, o chanceler da Alemanha Federal, Helmut Kohl, anunciou um programa para a unificação das Alemanhas Oriental e Ocidental. No dia 3 de outubro, o tão esperado Tag der Deutschen Einheit, ou Dia da Unidade Alemã, aconteceu e a reunificação se tornou realidade. Por meio de negociações intermediadas pelo Parlamento Europeu, as Alemanhas foram oficialmente unificadas politicamente em 3 de outubro de 1990. A queda do muro revelou para o mundo um regime socialista totalmente deficitário e falido e 2 Alemanhas separadas, não mais por uma fronteira física, mas por uma sólida barreira econômica. As negociações para a reunificação das 2 Alemanhas começaram imediatamente com foco nessa complicada equação financeira. No dia 18 de maio de 1990, os 2 estados alemães assinaram um tratado em que concordavam sobre os aspectos monetários, econômicos e sociais da União. 2 meses depois da assinatura desse acordo, o marco alemão substituiria o marco alemão oriental para se tornar a moeda oficial da Alemanha unificada. Mesmo com a reunificação, o muro deixou cicatrizes políticas e econômicas bem profundas na Alemanha, além de um abismo de diferenças sociais entre aqueles que viveram 28 anos sitiados do lado socialista e os que prosperaram com o capitalismo do lado ocidental. Hoje, 30 anos depois daquele 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim já não existe. Mas alguns muros ainda precisam ser derrubados. O muro do preconceito, o dos extremistas, o das diferenças sociais, culturais e o da intransigência, para que novos muros não apareçam no horizonte das próximas gerações. Alex Rufo para o Jornal da Manhã.